Muito bem, no meio do ano Deus nos desafiou com uma palavra profética, algo que realmente deixou aí nossa mente, nosso coração preocupados, mas quando Deus nos dá uma palavra profética, nós temos que necessariamente crer. E Deus nos direcionou a retomarmos aí as nossas células, num período muito difícil, um período de pandemia, mas Deus tocou no nosso coração e nos deu essa direção, então nós procuramos cumprir com a direção, com o direcionamento de Deus, e nós investimos novamente nas nossas células, nós aprendemos a fazer célula online, e graças a Deus por isso, porque hoje nós vemos, depois de alguns meses, a palavra profética, a direção de Deus, que Deus nos deu, dando frutos, né? Cada mulher que passou por esse encontro, cada mulher que faz parte de uma célula aqui nessa igreja, é fruto de uma bênção de Deus, é fruto de uma palavra profética. Nós tivemos mais de 40 mulheres passando pelo encontro, já temos mais de 20 homens que irão passar no encontro na semana que vem, ou seja, mais de 60 pessoas sendo ministradas intensamente pela palavra de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso, amém? O Evangelho é poderoso, o Evangelho é mais poderoso do que qualquer regime político, o Evangelho é mais poderoso do que qualquer político, do que qualquer ditador, o Evangelho é mais poderoso do que qualquer filosofia. O Evangelho é a palavra de Deus, e o Evangelho, ele pode, se você assim permitir, mudar a sua vida e mudar a sua vida de uma forma profunda. Cada pessoa que tem ouvido desse Evangelho, tem rasgado o seu coração para essa palavra, tem tido a sua vida, a sua história sendo transformada. E quando a nossa vida e a nossa história é transformada por Deus, nós ganhamos um presente dele, que é um testemunho. Então o que essas mulheres fizeram aqui nessa noite, algumas mulheres, com certeza todas tiveram uma experiência com Deus, por isso todas com certeza têm um testemunho para poder contar. As experiências que Deus nos dá, o contato com a palavra de Deus, a transformação que nós temos em nossa vida pelo poder que existe na palavra de Deus, gera em nós um testemunho. O testemunho é a coisa mais importante que um cristão pode ter. Então eu quero falar com vocês nessa noite a respeito disso, a respeito de preservar este testemunho, de guardar este testemunho. Sabe por quê? Porque o testemunho, da mesma forma que Deus nos deu, nós ganhamos um testemunho, agora nós temos um testemunho, nós também podemos perder. Então a minha missão aqui nessa noite é deixar esse alerta para cada mulher que passou por este encontro, que tem esse testemunho. Mas eu também quero deixar um alerta para a sua vida. Talvez você tenha entrado aqui e em algum momento da sua vida, você já teve um grande testemunho para poder contar. Você teve um grande testemunho para contar em relação à sua vida com Deus. Talvez uma área da sua vida que estivesse muito bem e que por algum motivo, ao passar do tempo, talvez por algum fato, talvez por alguma coisa que fizeram com você, ou alguma coisa que falaram para você, você tenha perdido este testemunho. Eu creio que essa noite é uma noite também de restauração, e eu não acredito no acaso. Eu sei que você está aqui nessa noite, porque Deus tem algo muito especial para poder falar ao seu coração nessa noite. Deus vai restaurar a sua vida, áreas da sua vida. Com certeza esse testemunho, ele será restaurado por Deus. E é muito importante que a gente saiba disso. Eu disse pela manhã e eu repito agora à noite. A maior pregação de um cristão é o seu testemunho. Maior pregação de um cristão é o seu testemunho. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas pastor, né, eu vou ter que ministrar a palavra, eu vou ter que pregar, né, e às vezes chega até com um ar de desespero, e eu sempre falo isso: olha,
fale do seu testemunho, né? Conte aquilo que Deus fez na sua vida. O que essas mulheres fizeram aqui é exatamente isso. Elas pregaram para cada um de nós. Pregaram como? Contando um pouco daquilo que Deus fez em suas vidas. Então o testemunho é algo extremamente importante. É tão importante o nosso testemunho, é tão importante essa experiência que nós temos com Deus, que o apóstolo Paulo, quando ele foi instruir o seu discípulo Timóteo a identificar no meio da igreja pastores, líderes, uma das instruções principais do apóstolo Paulo para Timóteo era a seguinte: procure identificar dentro da igreja pessoas com um testemunho para a igreja, como também um testemunho para com os de fora. E isso está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, e eu quero ler com vocês o versículo de número 7. Por favor, abram a Bíblia de vocês, 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Para aqueles que não têm Bíblia, vai ser projetado aqui? Amém. Então você pode acompanhar aqui também, né? Eu fiquei feliz, né? As nossas células, a gente já tem célula internacional, né? E agora o nosso encontro já passou o município, intermunicipal, né? Tem a moça de Cotia, né? Cadê a moça de Cotia? Ela passou pelo pré ali, amém, glória a Deus. Ela é motoqueira, é da minha turma. Eu também sou motoqueiro, viu? Tá, meio motoqueiro eu sou. Estou melhorando. Ontem eu fui para Ribeirão de moto pegar a carteira do pastor Vilela que esqueceu lá, né? Então eu sou meio motoqueiro. E ela disse assim: mas como que eu vou? Eu vou, mas eu vou de moto. Eu falei: pode vir de moto, a gente vai dar um jeito aí de arrumar, né, de arrumar roupa de cama para você, mas você vai participar, né? Então aí está aí a palavra de Deus, né, avançando. Eu fico feliz com isso. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: convém também que tenha bom testemunho. Isso é Paulo falando para Timóteo ao identificar líderes dentro da igreja. Convém que esses líderes, esses pastores, também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Instrução do apóstolo Paulo a Timóteo: os líderes, os pastores têm que ter bom testemunho, amém? Nós temos que ter um bom testemunho. Nós vamos ordenar pastores aí, líderes, no dia 3 de janeiro, e que nós procuramos identificar exatamente isso, pessoas que têm um bom testemunho, dentro da igreja e também fora da igreja. Isso é muito importante. É certo que essa palavra do apóstolo Paulo era uma palavra direcionada a líderes, mas nessa igreja aqui, eu vou lhe dizer algo: todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Aqui nessa igreja, todo mundo aqui é cuidado por alguém, mas nós também temos a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Inclusive a palavra de Deus nos diz que o menor será líder de 1000. Então, meu irmão, se prepara. Cuide do seu testemunho, porque eu creio que o bem mais precioso da vida de um cristão é o seu testemunho, por ser a sua maior pregação. Eu quero dizer diretamente para cada mulher que passou pelo encontro, para cada um que me ouve aqui nessa noite: cuide do seu testemunho, porque o testemunho, da mesma forma que nós ganhamos, nós podemos perder. Talvez você se reconheça nessa noite exatamente dessa forma, como uma pessoa que tinha um bom testemunho, uma pessoa que tinha uma área da sua vida muito bem resolvida, mas que com o tempo, com as adversidades, isso foi se perdendo. Talvez você tivesse na sua vida uma área que você era exemplar. Olha, essa área aqui, em 1973, não é tanto tempo assim, né? Nessa área aqui, algum tempo atrás, eu era um exemplo, porque nós temos que ser exemplo.
palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, que nós devemos ser exemplo em tudo. E talvez você se reconheça dessa forma. Olha, eu era um exemplo dentro da igreja. Eu era um exemplo lá no meu trabalho. Eu era um exemplo na minha casa, na conduta com a minha esposa com o marido, pais com filhos. Eu era um exemplo nisso, mas hoje, nesse momento, nessa presente data, eu já não sou mais assim. Eu reconheço que algo que eu tinha como exemplar na minha vida, isso foi perdido. E se isso foi perdido, você pode reencontrar nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Se você se reconhece dessa forma, como uma pessoa que humildemente se identifica desse jeito, eu era muito bom nisso, eu era uma pessoa muito produtiva nessa área, eu era uma pessoa exemplar, porém alguma coisa retirou isso de mim. E talvez seja algo que você nem identifica. Talvez uma palavra, talvez uma atitude. Eu era um bom profissional, fazia as coisas corretamente até eu ser mandado embora daquela empresa que eu tanto gostava. Aí eu deixei de ser um bom profissional. Eu era um bom marido, né? Até a minha esposa falar aquilo para mim, aí eu deixei de ser um bom marido. Eu era um bom pai, uma boa mãe, até o meu filho ou a minha filha ter essa atitude. Gente, isso é mais normal e comum do que a gente imagina. Uma área que nós éramos exemplar e que por algum motivo deixamos de ser nessa área um exemplo. Nós precisamos nos atentar para isso. Sabe por quê? Porque esse é um alerta de Deus para a sua vida. É um alerta para aquelas mulheres que passaram pelo encontro e deram e têm o seu testemunho, como é um alerta para todos aqueles que por algum motivo perderam o seu testemunho. Essa noite você vai reencontrar. Talvez você fosse uma pessoa conhecida ou reconhecida pela verdade. Uma pessoa que expressa a verdade, uma pessoa verdadeira, uma pessoa na qual a gente pode confiar. Talvez essa fosse a sua realidade há um tempo atrás, e por algum motivo deixou de ser. Talvez a integridade. Olha, essa pessoa é uma pessoa correta na sua conduta. Olha, pastor, a minha vida inteira eu andei certinho, eu fiz as coisas de uma forma correta, sabe? Mas eu nunca colhi nada, eu me decepcionei comigo mesmo. E hoje eu reconheço que a minha vida é toda torta, é toda quebrada, a minha vida é toda destruída. Meu irmão, você está no lugar certo, porque você vai reencontrar essa integridade, essa verdade na sua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque o evangelho, que é poderoso, mais poderoso do que qualquer coisa nessa face dessa terra, ele está sendo ministrado ao seu coração. E quando o evangelho, a palavra de Deus é ministrada, a nossa vida, a vida do ser humano, ela é transformada não somente superficialmente, mas profundamente. E é isso que Deus tem para a sua vida. Você deseja isso nessa noite? Pode ser que você fosse conhecido como uma pessoa irrepreensível, aquela pessoa a qual ninguém tinha motivo para falar nada, não existia ninguém para levantar o dedo em risco e te acusar de alguma coisa. Mas porventura, no entanto, o tempo passa, o tempo voa, as situações vão acontecendo, e essa característica, esse exemplo que você era, você por algum motivo deixou de ser. Nós precisamos sim melhorarmos em muitas áreas da nossa vida. Precisamos. O que essas mulheres ouviram foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um espelho. E a palavra de Deus, sendo um espelho, ela reflete quem nós somos. E quando você é exposto a essa palavra, você começa a se enxergar. E quando isso acontece, nós temos que ser motivados a melhorar. Temos tantas áreas que precisam ser melhoradas, porém, existem muitas áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, que nós precisamos voltar a ser, no mínimo, como nós éramos antigamente. E esse é o apelo dessa mensagem. Se você compreender e buscar a Deus nessa noite,
eu sei que Deus vai restaurar muitas áreas na sua vida, da mesma forma que Deus restaurou muitas áreas da vida dessas mulheres, áreas que elas agora dizem assim: eu tenho um testemunho para poder contar. Olha, eu estava dessa forma, mas isso foi restaurado na minha vida. Eu vivia desse jeito, mas isso foi restaurado na minha vida. Não é fácil subir num altar como esse, né, e assumir os seus erros e pedir perdão. Não é fácil. Não é fácil. Subir aqui no altar, pegar o microfone e pedir perdão para alguém. Mas isso é possível quando nós entendemos a palavra de Deus, nós recebemos o poder de Deus, nós reconhecemos quem nós somos e o que nós podemos ser em Deus. E eu quero dizer para cada um de vocês, nós podemos ser pessoas melhores em Deus, nós podemos ser testemunho para esse mundo tão fragilizado, é um mundo quebrado, é um mundo que caminha para as trevas, e nós somos levantados para ser a diferença, para ser um testemunho no meio deste mundo, fazer a diferença. Esse é o nosso chamado, muito mais do que ter uma religião, muito mais do que ter um lugar para ir no domingo. É muito bom ter um lugar para ir no domingo. Dizem que o domingo, é um fato comprovado, que o domingo é o dia mais solitário do planeta. Vocês sabiam disso? Domingo é o dia mais solitário. Inclusive, muitos suicídios, se não a grande maioria, acontece no domingo. Se vocês procurarem saber, vocês vão entender isso. Ah, mas agora eu me encontrei, eu tenho onde ir domingo. Glórias a Deus, domingo é o dia do Senhor. Você tem para onde ir, mas mais do que um local para ir, você tem uma função sobre a face dessa terra. Deus lhe deu um objetivo sobre a face dessa terra. Sabe, mulher, você que passou por este encontro, chega na sua casa e dê o seu testemunho. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Não espere para amanhã, não. Amanhã você pega os seus vizinhos, bate na porta dos seus vizinhos e fala daquilo que Deus fez na sua vida. Você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, dia de trabalho. Chega no seu trabalho e testemunha aquilo que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque esse testemunho glorifica a Deus. O seu testemunho dá glória a Deus. Mateus capítulo número 5, versículo de número 6. O nosso testemunho glorifica a Deus. E se você entrou aqui nessa noite, talvez não gostando muito de igreja, não gostando muito de pastor, eu tenho certeza que esse testemunho, os testemunhos que foram dados aqui, de alguma forma tocou a sua vida, tocou o seu coração. Sementes foram plantadas. O nosso testemunho glorifica a Deus. Nunca deixa de falar aquilo que Deus fez na sua vida. Nunca deixe de repetir aquilo que Deus produziu de transformação na sua história de vida. Cuide do seu testemunho, preserve esse testemunho, e você que ouviu essa palavra, preserve essa palavra dentro de você, que com certeza frutos você irá colher. Aqui nós não temos medo de falar do nosso testemunho, não. Eu gosto muito do Jefferson, o Jefferson, pastor Jefferson, ele sobe aqui e ele conta sempre o testemunho dele. E para cada testemunho que ele conta, a gente acha um apelido para ele, porque aqui a gente não brinca em serviço. E ele vem aqui, ele fala: olha, eu era assim, eu era desse jeito, eu fazia aquilo, e isso é para quê? É para testemunho, mais de 15 anos atrás, mas o testemunho está vivo, ele ainda continua repetindo e falando aquilo que Deus fez na sua vida. O nosso pastor Vilela, que é acostumado a repetir testemunho. Nenhum amém, pastor, está todo mundo com medo. Depois eu vou passar o microfone para ele aqui. Repete. Quem aqui já escutou a história do bife? Pelo menos 10 vezes. Eu não vou contar a história do bife, não. Não vou contar. Mas vai repetir o testemunho da transformação que Deus fez na vida dele, fez na casa, na mente e no coração. A transformação de Deus na nossa vida não é superficial.
ela é profunda, ela muda a nossa cabeça, ela renova a nossa forma de pensar, ela nos dá um testemunho, nos dá novas experiências. Esse é o poder do Evangelho. E aqui nós repetimos. Sabe por quê? Porque cada vez que nós repetimos aquilo que Deus fez na nossa vida, nós estamos glorificando a Deus. E glória a Ele por isso. Eu fui num velório ano passado de um pastor que me evangelizou há muito tempo atrás. E foi eu, Daniel e a Fer, que o pastor é o pai do Daniel, membro da nossa igreja aqui, e ele faleceu e eu fui com eles fazendo a viagem para o velório. E um velório numa igreja tradicional, uma igreja presbiteriana, mas eu fui só para poder estar presente ali, dar um abraço na família, né, e prestar uma última homenagem, honrando, né, a pessoa que falou de Jesus para mim, né, mas aprove a Deus ali, né, os pastores reunidos permitiram que eu desse um testemunho, né, falasse alguma coisa ali, né, nem era um testemunho, falasse, olha, você faz oração final, se você quiser falar alguma coisa, você pode falar, né, isso dentro da igreja tradicional é um milagre, né, um outro pastor, né, pegar o microfone e falar algo, mas eu tive essa oportunidade, e ali diante do caixão, né, daquele homem, um homem de Deus, um homem cheio de testemunho, eu pude dizer algo. A igreja lotada de gente, eu disse o seguinte, olha, há 27 anos atrás, né, o pastor Matoso falou de Jesus para mim. Há 27 anos atrás, ele foi na minha casa, uma adolescente de 13 anos de idade. E ele disse que Jesus poderia mudar a minha vida, se eu permitisse que Jesus mudasse a minha vida. E ele falou do amor de Deus para mim de uma forma, um adolescente de 13 anos. Um pastor saiu, deixou a igreja, foi lá na minha casa, falar de Jesus para mim, isso mudou a minha vida. E eu pude dizer naquele velório, que aquilo que ele tinha me falado há tanto tempo atrás, ainda queimava dentro do meu coração. E eu disse mais, eu continuo repetindo a mesma coisa. Depois de 27 anos, eu ainda continuo olhando nos olhos das pessoas e dizendo, Jesus pode mudar a sua vida. Eu digo para você aqui nessa noite, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode acrescentar no meio do caos que talvez você possa estar vivendo. Jesus pode lhe dar um grande testemunho de vida. Talvez você esteja sofrendo muito, muito angustiado, se reconheça derrotado em alguma área da sua vida. Eu repito a mesma palavra daquele homem há tanto tempo atrás. Jesus pode mudar a sua vida. O nosso testemunho convence o mundo. O nosso exemplo, a nossa atitude, e hoje você carrega dentro de si esse testemunho. E eu digo mais, eu digo que esse testemunho, ele envergonha o inferno, sabia disso? Você tomando a atitude de ir num encontro como esse, ouvindo a palavra de Deus é muito simples, gente, a nossa igreja é uma igreja muito simples, porque o evangelho é simples. Essa sua atitude de deixar o seu final de semana para poder ir ouvir a palavra de Deus, isso envergonhou o inferno. Saiba disso. Se envergonhou o inferno. Você que saiu da sua casa, deixou ali talvez o seu descanso, talvez o único tempo que você tem, o único dia que você tem para descansar seja o domingo. E você saiu da sua casa para vir aqui hoje, eu quero dizer que você envergonhou o inferno não prevaleceu na sua vida, você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, tão poderosa, esse evangelho tão poderoso, que pode transformar não somente um dia da sua vida, mas pode transformar toda a sua vida. E eu digo isso, sabe por quê? Porque a minha vida foi transformada por esse evangelho, a vida da minha esposa foi transformada por esse evangelho. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada por esse evangelho? Levanta a sua mão e diga assim, amém. Glória a Deus, isso é para a sua vida também. É muito mais do que a religião.
É muito mais do que filosofia ou pensamento positivo, é transformação profunda da nossa história de vida. Deus quer que você também tenha esse testemunho. Deus quer que você também carregue este evangelho e essa mensagem. Deus quer que você restaure áreas da sua vida, a qual você se perdeu. Deus quer que você tome uma posição, tenha uma postura divina, reflita no evangelho e aplique esse evangelho na sua vida, e você terá, assim como nós temos, também testemunho para poder contar, testemunhos que glorificam a Deus, testemunhos que vão convencer outras pessoas desse evangelho, testemunhos que vão envergonhar o diabo a cada dia. Sabe por quê? Porque se nós compreendermos essa palavra, não somente aqui, mas compreendermos aqui dentro de nós, a nossa vida vai ser transformada. Eu digo para você, não perca o seu testemunho, não perca o seu testemunho. Nós fazemos encontro há 20 anos, 3 encontros em média por ano, são mais de 60 encontros, com certeza milhares de pessoas já passaram, e já deram testemunhos aqui neste altar. Muitos perderam o seu testemunho, não preservaram o seu testemunho, não contaram o seu testemunho, não levaram à frente o seu testemunho, e foram sendo enfraquecidas, ou pelo tempo, ou pelas circunstâncias, porque a vida bate, e quando a vida bate, bate pesado mesmo, e nós vamos nos esquecendo do poder de Deus. Eu venho aqui nessa noite, como um profeta de Deus, dizer algo para você. Não perca o seu testemunho. Zele desta palavra que Deus está te dando. Eu venho aqui dizer algo para você que entrou aqui nessa noite, sem entender muito de igreja, sem entender muito do evangelho. Deus quer transformar a sua vida para que você também tenha um grande testemunho, na sua casa, em todas as áreas da sua vida, porque o evangelho produz em nós transformações profundas, e é nesse evangelho que eu creio. Quantas vidas não foram transformadas? Quantos testemunhos não existem no nosso meio? E quantos testemunhos não poderão ainda surgir no nosso meio se nós tomarmos uma decisão real, intensa e verdadeira nessa noite? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, mas eu quero que você primeiramente feche os seus olhos, e eu quero que você identifique alguma área na sua vida. Alguma área na sua vida que você reconhece que você perdeu o testemunho. Alguma área na sua vida que você estava indo muito bem, mas que por algum motivo você se perdeu. Talvez você já foi um cristão, um homem e uma mulher de Deus intensa na igreja, e por algum motivo você se desviou, você ficou distante. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você se reconheça desta forma nessa noite. Já fui tão útil dentro da obra de Deus, eu já preguei o evangelho, já servi tanto a Deus, eu era um exemplo, mas agora eu reconheço que eu não sou mais. Deus quer restaurar a sua vida. Talvez era dentro da sua casa, talvez na sua vida profissional. Deixa o Espírito Santo nessa noite trazer na sua memória aquilo que precisa ser restaurado. Deixa o Espírito Santo de Deus confirmar esse testemunho que você recebeu neste encontro, consolidá-lo dentro do seu coração, tornar sólido, e você vai ver a sua vida sendo transformada por Deus, da mesma forma que a minha vida foi transformada por Deus, da mesma forma que tantas vidas neste lugar foram transformadas por Deus, e podem sim subir nesse altar e contar um testemunho que glorifica a Deus, que convence o mundo e que envergonha o diabo. Feche os seus olhos.